Continuando, é, então nós criamos a tabela dinâmica a partir desse quadro aqui de onde nós desenvolvemos o filtro, e numa nova planilha foi aberto essa interface aqui, onde nós temos uma primeira parte, que é esse quadradinho com uns desenhinhos tal, e escrito tabela dinâmica. Então é nessa região onde se insere a tabela dinâmica. Note que automaticamente, na abertura da planilha feita automaticamente pelo Excel, a célula selecionada é a A3, como a gente pode ver aqui na caixa de nome, ok? Perceba que eu posso selecionar outras células dentro da tabela dinâmica e nada acontece. Porém, se eu clico fora, some aqui a barra onde eu manipulo os dados da tabela dinâmica, ok? Então, é importante eu sempre manter o mouse uma seleção de uma célula dentro desta região da tabela dinâmica. Essa região pode variar de acordo com a versão do Excel que você tem em sua máquina, ok? Mas essa questão, essa relação da seleção de uma célula interna a essa região para explicitação do campo de tabela, é fundamental a gente entender, porque é normal, às vezes a gente clica fora, some o campo e a gente não sabe como voltar este campo, ok? Beleza, pessoal. Lembra que quando nós fizemos a seleção do quadro filtro, eu falei, ó, lembrem-se que na tabela dinâmica o importante é sempre incluir os dados deste quadro, mas, sobretudo, a barra de títulos, a linha de títulos. Por quê? Porque os títulos, eles são expressos aqui dentro dessa região no campo de tabela. Então, os campos aqui, eles podem ser arrastados para diferentes, para essas diferentes seções aqui, que eu já vou explicar, ok? Então, como que funciona aqui os títulos? Os títulos, eles ficam como peças, e eu clico e arrasto ele para cá, ou retiro para cá, ok? Então, eu tenho essa liberdade de transitar com os títulos que agora se tornam campos, ok? Maravilha, pessoal. A outra parte da tabela dinâmica são aqui essas 4 regiões. Notem que nós temos três objetivos específicos para cada uma dessas regiões, tá? Primeiro, linhas e colunas, o principal objetivo dessas regiões é a organização dos dados, perfeito? Então, note que se eu arrasto, por exemplo, o fornecedor para a linha, aparece aqui automaticamente todos os fornecedores, um em cada linha. Se eu arrasto o fornecedor para a coluna, a minha tabela vai ter uma configuração diferente, ela vai ser horizontal e não vertical. Perfeito? Maravilha, pessoal. Então, note aí que essas duas regiões aqui desse quarteto de elementos, nós organizamos os dados. Em valores, nós contabilizamos os dados, ok? Então, por exemplo, deixa eu verificar aqui. Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de produto, né? Então, vamos lá. Ó. Pedidos, eu vou colocar pedidos em linha. E o produto eu vou colocar em valores. Então, notem, o que ele fez? Nós temos quais produtos aqui no nosso quadro? Produto B, D, C e A. Então, de A até o D, ok? Então, quantos produtos foram retirados do setor pedidos? Quantos produtos foram pedidos pelo setor A? 4. Quais são esses produtos? Isso eu ainda não sei. Por quê? Porque eu arrastei o produto aqui para valor. Então, ele fez uma contagem, como ele está até especificando aqui. Ó. Notem aí que em meu mouse, no meu cursor aqui, que ele especifica que ele está fazendo uma contagem dos produtos por setor. Perfeito, pessoal? Note que eu posso mudar essa tabela, colocá-la num sentido mais horizontal
apenas com a mudança do pedido aqui do quadrante linha para o quadrante coluna, ok? Maravilha, pessoal. Então, a contagem é feita uma contagem de todo o elemento que você coloca aqui em valores, ok? Beleza, pessoal. E por fim, o filtro. O que o filtro faz? O filtro, ele... vou colocar produto também aqui no filtro. Ó. Então, nós temos contagem de produto e produto no filtro. O filtro, ele faz o quê? Ele permite que a gente visualize somente, por exemplo, os dados relativos ao produto A. Então, eu clico aqui no A, clicar em selecionar vários itens, e aí, ó, em A. Vou clicar no A e no D, selecionar somente esses dois produtos, e dou um OK. E aí, notem que a contagem é relativa somente ao produto A e D. Ok, pessoal? Então, percebam que a tabela dinâmica, basta você mexer, transitar com os títulos aqui dentro dos quadrantes, que você consegue gerar diferentes quadros, visualizar os dados de diferentes modos, para facilitar a sua análise de uma conjuntura para tomada de decisão. Beleza, pessoal? Então, fica bem simples, né? Bom, essa primeira tabela dinâmica, eu a construí só para vocês entenderem, porque como esse nosso quadro aqui ele é bem simples, então fica fácil de entender. Agora, nós vamos aqui para essa tabela. Essa tabela, na planilha tabela dinâmica, é uma tabela bem grande. Então, para a gente selecionar toda ela para aplicar a tabela dinâmica, eu seguro a tecla Ctrl e clico na A1, seguro na tecla Ctrl e aperto setinha... Opa, desculpa. Seguro na tecla Ctrl e Shift e aperto a setinha para baixo. Ele seleciona todas as células dessa coluna. Sem soltar a tecla Shift e Ctrl, eu aperto a setinha para frente. Note que ele seleciona todo o nosso período aí, ok? Então, que vai da célula A1 até a célula K778. Perfeito? Então, cria uma tabela dinâmica. Como eu faço isso? Na guia Inserir, na seção Tabelas, aqui o botão Tabela Dinâmica. Ele me oferece a selecionar novamente a região onde eu quero aplicar a tabela dinâmica, de onde eu quero capturar os dados para a tabela dinâmica. Note que eu sempre posso escolher uma fonte de dados externa, caso eu queira utilizar um outro arquivo, né? Mas isso aqui a gente já nem precisa mexer, porque a gente já selecionou antes de clicar na ferramenta tabela dinâmica. E aqui eu escolho o local, sempre em nova planilha para facilitar, tá, pessoal? Dou um OK. E aí o que acontece? Surge aqui os nossos elementos, os títulos que vamos colocá-los em diferentes quadrantes e a região da tabela dinâmica. Essa tabela, pessoal, vocês podem notar que ela diz respeito a alunos matriculados com registro de matrícula, né, tal, onde esses alunos moram, o sexo dos alunos, ok? O valor da mensalidade e o dia do vencimento dessa mensalidade, ok? Então, vamos lá, ó. Opa, aqui. Aqui nós podemos, por exemplo, identificar o sexo dos alunos. São mais alunos meninos ou meninas na minha escola? Então, note, opa, eu arrastei aqui o título de sexo para linhas e para valores eu arrastei nome. E aí ele contabiliza quantos nomes são femininos e quantos nomes são masculinos. Note aí nosso primeiro entendimento, nossa primeira extração de dados a partir da tabela dinâmica. Ok, pessoal? Eu vou gravar mais um vídeo para a gente terminar de explorar aqui os recursos da tabela dinâmica.